Tudo bem? Opa, Tudo bom? tudo bom, Duda? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo perfeito. Me enrolei um pouquinho aqui para entrar, nunca tinha feito essa live com duas pessoas no Instagram, por isso que eu atrasei um pouquinho. Sem problema, O pessoal está entrando aí agora, tá? né? Vamos aguardar um pouquinho para, enfim, para a gente começar. Mas eu queria saber de você uma coisa interessante. Eu vi uma live sua que você fez na final do jogo do Flamengo. Uma live não, né? Uma entrevista que você fez na final da Isso, Libertadores. E isso. que você falou que o jogo ia ser 2-1 e que o Gabigol ia fazer gol. Eu fiz uma na véspera, só que eu tinha feito um com o Thiago Salomão uns 3 meses antes. Então estava nas oitavas de finais assim, na Libertadores. Eu falei que a final ia ser Flamengo e River, ia ser 2-1. Essa foi mais oráculo. Essa eu não vi. Eu sou oráculo, Essa eu mas não vi. essa foi boa. Mas você é melhor como gestor ou como analista de futebol? Como gestor, com certeza. É onde eu perco meu tempo. Aquilo ali, assim, eu tenho amor pelo Flamengo, eu fui atleta do Flamengo, a minha Ah, mulher foi tá. atleta do Flamengo, minha filha foi atleta do Flamengo, então a gente tem uma relação legal. Ah, legal. É, só um segundinho. O pessoal já está entrando? Acho que a gente já pode começar, né? Já. Claro, podemos começar assim. Eu acho que seria interessante, Duda, Aham. você fazer uma rápida apresentação sua, enfim, falar um pouquinho da tua experiência, da UCAM, para o pessoal conhecer você um pouquinho melhor. O que você acha? Tá bom, eu vou falar rapidamente sobre mim, vou falar rapidamente sobre a OCAN e um pouco as vantagens comparativas. Eu posso falar rapidamente também sobre os fundos que a gente oferece para já bater aí, e você entra com as perguntas sobre o cenário. Uhum, perfeito. Tá bom. Então, se quiser já se apresentar, fica à vontade. Tá bom. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Está falando aqui com a Alvo, com os clientes. Quem está falando aqui é o Duda. Eu sou gestor da OCAN. OCAN significa se restringir ao simples e ao essencial, uma filosofia simples, como a gente vai estar falando aqui. O meu histórico, eu tenho cerca de 30 anos de experiência no mercado. Eu trabalhei desde seguradoras como gestor até migrei, fiquei 17 anos no Banco Pactual. Me orgulho muito de ter feito o ciclo que eu considero o banco de investimento que teve maior sucesso. A gente fez 2 eventos de venda, né? E basicamente o comitê executivo vem oriundo dos gestores do Pactual. Depois eu também fundei na Asset num outro banco de investimento, trouxe os fundos de lá. O Ocan tem cerca de um pouco mais de 2 anos de histórico, mas o histórico dos fundos são mais de 10 anos, porque eu trouxe o fundo e consegui trazer não só as quase 20 pessoas que faziam parte da gestão, como também todo um time que tocava comigo, primeiro a tesouraria, depois a parte de gestão do Pactual. Então, é um time muito testado, muito experiente. A gente tem uma vantagem comparativa na Alcan de cobrir muito bem os mercados externos. A gente tem um time macro com uma experiência muito grande de cobrir os mercados externos e também um time de ações focado só em ações lá fora. Então, é um diferencial. Outro diferencial nosso é a parte de risco. A gente pode sair de qualquer posição em até 15 dias, por isso que a gente fechou até alguns fundos. Eu vou falar um pouco dos nossos fundos, porque a gente não quer ser a maior gestora, a gente quer estar sempre entre as melhores gestoras. A gente pode sair, então, em 2 semanas de qualquer posição. A gente só aumenta a posição vencedora. A gente tem stop por posição. Se a posição não está dando certo em relação ao benchmark, a gente efetivamente sai. A gente não tem risco de crédito privado em nenhum fundo nosso, que pode gerar uma descontinuidade para baixo. Não vendemos opção a descoberto, que é comprar uma opção por um valor pequeno, para um evento improvável, mas quando ele acontece, você tem uma descontinuidade para baixo também, então a gente também não faz isso. E a gente, nos multimercados, tem uma que a gente chama de volatilidade objetiva. Por exemplo, o retorno absoluto que abriu agora, deve ficar mais uma semana aberto, que foi um fundo de bastante sucesso na XP, em todas as casas. Ele abriu excepcionalmente, está acabando a captação dele a pedidos. Ele tem uma meta de render CDI mais 8 com 8% de vol, mas
a gente tem um limite do dobro da vol objetivo. Se o mercado triplica o risco, aumenta muito o risco, a gente efetivamente tem que diminuir as posições. Então, você nunca fica desproporcionalmente investido como se fosse renda variável, uma descontinuidade para baixo. Outra vantagem comparativa nossa é que a gente é focado em alfa, ou seja, independente da direção do mercado, gerar valor. Em geral, os fundos multimercado, multiestratégias no Brasil são macro, procuram posições mais direcionais. Não por acaso os juros eram tão altos no Brasil, que a maioria dos grandes gestores brasileiros são gestores de juros. A gente tem uma vantagem que depois de a gente fazer há 30 anos isso, os juros finalmente, a gente acha que os juros vão para menos de 3% agora, os juros convergiram para baixo, para um nível desproporcionalmente baixo, são os melhores da América Latina. O Brasil se esforçava muito para não dar certo, né? Então, claro que daqui para frente, para as pessoas que quiserem gerar valor, vão ter que procurar risco e vão ter que procurar em ações. Então, a gente tem essa vantagem. Quando você faz essa parte de gerar valor absoluto em ações, finalmente você compra as ações boas e vende as ações ruins, você faz uma posição relativa, o teu risco-retorno é maior. E, ao final do dia, a gestão de recursos clientes é uma relação de retorno-risco. Às vezes as pessoas perguntam, não, por que não tem mais risco? O fundo rendeu mais? Porque a gente não está aqui para gerar um risco desproporcional, porque ninguém gosta de perda, né? A gente, no histórico, os nossos fundos foram mais premiados, não por acaso, nos momentos mais críticos de deterioração macro. Agora, em março, não foi diferente. Então, mesmo o Retorno Absoluto, que é um fundo de mais risco nosso, teve a performance positiva em março. Sobremaneira, bateu o benchmark também em abril. A gente está acima aí E ele já vinha rendendo mais de 15% ao ano nos últimos 2 anos, com uma volatilidade menor do que esse objetivo de 8%, em torno de 6%. Então, a gente tem conseguido entregar. Lembrando que acho que o histórico dele, o Retorno Absoluto, conseguiu todos os prêmios e todos os nossos fundos. Mas a gente acredita que o nosso retorno será ainda maior para frente, com juros menores e com um time reforçado que a gente fez da Alcan nos últimos 2 anos. O que a gente oferece? A gente tem o Retorno Absoluto, que eu já falei, que é um fundo de mais risco CDI mais 8. A gente tinha também, para render CDI mais 8, long e short, que é a posição long comprada e short vendida, exclusivamente ações, não era esse multimercado, multiestratégico, que é o Retorno Absoluto, 2/3, 1/3, mas ele está fechado agora. Tem o Equity Hedge e o fundo de previdência, que espelha o Equity Hedge, que é um fundo D mais 15, ou seja, liquidez para 15 dias, para render CDI mais 4, com 4% de vol. Ele é simplesmente metade do risco do Retorno Absoluto, que encaixa muito bem, às vezes, principalmente clientes do varejo, não tem uma propensão tanto a ter um mês negativo, que tem que ser bem mais raro, preservação ainda mais de capital. Então, é um fundo que se encaixa muito bem. Tem um fundo também de liquidez, que é o institucional, que era D mais 1, só que ele também está fechado, por um sucesso muito grande de captação. E aí tem o Long Bias, que já é um fundo de ações, com pequena proteção, mas mesmo em março, quando a bolsa caiu 30%, ele caiu só 6%, está o melhor fundo no ano da sua categoria. E o fundo de ações, que também é institucional, só pode investir em ativos no Brasil, mas ele tem a meta também ambiciosa de render Ibovespa mais 10. Então, a gente tem um portfólio completo, uma filosofia simples, a gente tem essa capacidade macro de cobrir os principais temas globais, tem uma filosofia micro também de ações diferenciada, porque a gente compra não só o valor, mas a gente também exige um crescimento de geração de caixa das empresas e uma capacidade de cobrir muitas empresas lá fora. Então, hoje, em ações, mais de 2/3 das nossas posições de ações e de macro estão fora do Brasil. Então, uma capacidade de diversificação e uma capacidade para o investidor que está escutando a gente, quando o Brasil não tiver num momento tão positivo, a gente ainda assim é capaz de gerar valor. Perfeito, perfeito. Assim, eu até vou querer saber mais um pouquinho sobre os fundos, assim, detalhar um pouquinho mais. Mas eu queria começar assim falando um pouquinho de cenário. O que você vê assim daqui para frente, né, com todos esses problemas? Claro que o principal problema é a Covid, né? O coronavírus, mas tem outras coisas aí no radar, né? Por exemplo, a coisa que ninguém está falando muito é de eleições americanas ainda esse ano, né? Parece que com razão, né? Está meio que esquecido, né? Questão também de guerra comercial, crise política no Brasil. Como é que isso tudo influencia na tua tomada de decisão, influencia na posição dos teus fundos? Como eu já falei, né? Eu vi algumas entrevistas suas, né? Enfim, acompanho você já há algum tempo. Eu sei que você faz
uma análise muito de cima para baixo, né? Primeiro analisando, e com isso eu estiver errado, né? Mas primeiro analisando o macro, que vai se beneficiar ou se prejudicar com a situação econômica, macro atual, enfim, aí você vai descendo e vai escolhendo realmente aonde alocar os recursos. Então, o que você está vendo de cenário aí, a retomada, aquela velha pergunta, a retomada vai ser em V, vai ser em U, vai ser rápido, vai ser devagar, o que você tá olhando para frente, o que o pessoal do Ocam está olhando para frente? Então, bacana. Várias perguntas numa só, então vamos começar, né? Eu acho que assim, o que é legal nessas lives é a gente falar algumas coisas conceituais e atemporais, que não dependem só da gente falar aqui e agora, né? Da mesma forma como eu tenho certeza que a Alvo procura fazer, que é uma educação financeira, a gente na Ocam, a gente procura elevar o padrão de vida da pessoa mesma, ou seja, ela não só ganhar dinheiro no fundo, ela ganhar dinheiro, ela entender, participar de uma filosofia vencedora e participar de uma mentalidade de como analisar as coisas também vencedora. Então, eu acho que isso é importante. A gente tenta gerar valor, não gerar dinheiro. Valores são perenes, né? O dinheiro, às vezes você ganha, às vezes você perde, mas se você seguir uma filosofia simples de valores, você vai ter sempre condições de agregar mais valor, né? Existem fatores que você controla e fatores que você não controla. A primeira coisa para um gestor é ter uma humildade enorme pelos fatores não gerenciáveis, tá? Por isso que nos multimercados a gente sempre carrega proteções, ou seja, tem ações, mas eu estou vendido em derivativo, comprei essas ações que eu gosto muito, mas eu vendi essas que, por exemplo, não vão crescer, ou têm baixo retorno, ou estão no setor desfavorável, tá? Então, isso é bastante importante, porque, sob risco, o mais importante do que você sabe é o que você não sabe. Se eu nunca diria que a gente passaria uma pandemia esse ano, e ninguém previu isso. Aliás, não tem gestor vivo atuando com uma pandemia. A última foi a espanhola há 100 anos atrás. Então, já passamos por algumas endemias. A gente tinha visto H1N1, gripe aviária, esse tipo de coisa a gente tinha passado. E essa global, brutal, desse jeito, nunca tinha visto. Então, por que a gente passou bem? Porque a gente tinha algumas proteções, como a gente sempre carrega, porque a gente não conhece, gera uma descontinuidade, porque a gente tem muita disciplina, então a gente já tinha diminuído essas posições em ações antes, porque estava com baixo prêmio para se você tivesse algo realmente desconhecido, e quando há um evento em que a volatilidade, o risco do mercado aumenta, a gente imediatamente ajusta as posições, então a gente baixa. Então, como você falou, lá fora a gente não tem o mesmo círculo de competência micro, né, Tia? Claro, a gente é investidor, por exemplo, de Apple, de Microsoft, e a gente cobre, elas tem um tema de tecnologia, a gente quer ver 5G associado em computação quântica na Apple, quer ver a vantagem comparativa em software e vários ramos de negócio da Microsoft, mas eu tenho a humildade de saber que eu não sou os 5, 10 analistas que conhecem mais Apple e Microsoft. Eu conheço mais das 200 empresas do Brasil, né? No qual eu já cubro há 30 anos. Mesmo cobrindo há 20 anos essas empresas, sendo acionista, tem uma proximidade e times de casas grandes que acho que podem ter uma análise melhor. Então, quando a gente baixou aí, a gente viu que tinha um tema macro que não estava funcionando, já não valia a pena, ou a relação de retorno de risco não valia, a gente saiu imediatamente e voltamos depois, porque algumas empresas até se beneficiam do Covid, como você falou, né? Então, é interessante, porque antes do Covid, a Ocam já perseguia 3 temas principais, tá? O primeiro tema, na parte de juros, era uma desaceleração global, com um mundo com uma inflação bastante baixa, que poderia trabalhar juros bem para baixo. Tá? O segundo tema era tecnologia, era convergência, redução de custo, dominância, inclusive, das empresas grandes de tecnologia. Tá? Então, que também proporciona uma inflação baixa. Tá? O terceiro tema era uma dominância da economia americana, num dólar mais forte, no mundo de desaceleração que estava gerando uma aversão a risco. Então, o dólar se ficava mais forte em relação a moedas emergentes. Então, aí você cobria o mercado de juros, o mercado de ações, o mercado de moeda, e ainda tinha o mercado de commodities, que a gente também, nessa desaceleração, achava que as commodities deveriam ter preços baixos, também estavam vendidos nas commodities. Aí, olha que interessante, ao evento do Covid, só reforçou nossas teses.
Então, olha, acelerou tudo, né? acelerou tudo, porque os juros, pô, aí que cortaram mais ainda, porque a atividade O commodity foi mais para despencou. baixo, foi... Tecnologia, quem, por exemplo, uma empresa de varejo que não tinha dentro do marketplace, não usava um e-commerce, saiu desesperada para fazer. Quem não tinha capacidade em nuvem saiu desesperada contratando. Então, assim, a dominância, tanto que essas empresas contrataram no período e expandiram receita. Eu diria que a pandemia foi boa para elas, não só relativa, absoluta, né? Saiu dados de abril, já estamos saindo de e-commerce no Brasil, aumentou as compras no e-commerce, né? Eles aumentaram a receita. E, claro, a dominância sobre o varejo enorme. A aversão a risco com a valorização do dólar em relação ao real e as outras moedas emergentes ainda ficou mais forte. E as commodities, como o petróleo, despencaram. Então, olha que interessante. Então, eu não vou discorrer muito sobre o Covid, apesar de eu ler todo dia, porque eu demorei anos para me tornar mestre no que eu faço. Eu não vou me dizer que eu fiquei em 2, 3 meses mestre, quando nem epidemiologistas, médicos conseguem chegar no consenso exatamente sobre o Covid. Então, tem coisas que eu sei e coisas que eu não sei. Uma coisa que eu sei também é que o tempo cura. Como todas as endemias que se tornam, mesmo que se tornem pandemias, mesmo numa gripe espanhola, chega a um ponto que as pessoas geram uma certa imunidade e você acaba com um ciclo crítico de que você pode não ter leitos de CTI, porque é uma doença não tão letal, é uma doença muito fácil de contágio. O que você está tentando é achatar a curva, né, para você ter menos incidência possível no período que está acontecendo. Então, também, claro que nos países desenvolvidos, a gente tinha uma tese que poderiam se sair melhor do que os países em desenvolvimento. Então, o país que a gente acha mais alfa agora, né, que é o mais líder, que é os Estados Unidos, testou mais, tem mais capacidade de leitos, por exemplo, que o Brasil. Então, no Brasil, a gente já tinha um desvio de percepção, a gente continua com esse desvio de percepção, que o crescimento do PIB, no caso, vai ser recessão esse ano, vai ser pior do que o mercado espera. Então, os juros para baixo, os juros vão ser mais para baixo, e a Bolsa não fica com essa, vamos dizer, essa maré a favor. Não que você, no índice, principalmente, você não encontre empresas excepcionais dentro da Bolsa que podem até se beneficiar disso, mas a Bolsa como um todo no Brasil não é tão favorável. Lá nos Estados Unidos, mais favorável, e a gente acha que o lockdown seletivo já vai começar mais rápido. Aqui, aparentemente, já ficou mais para junho, porque principalmente Rio e São Paulo ainda estão com incidências bastante fortes. Então, isso é bastante importante. Aí você fala assim, outras variáveis quanto à eleição americana, né? Então, também é interessante, porque não é à toa que o beta, que é uma medida de risco no índice americano, é menor do que no Brasil, porque a gente tinha um viés, né? É importante o gestor ter viés, mas a gente, inclusive, na Ocam faz por consenso as decisões no comitê de equities ou no comitê de macro, para também evitar o viés relevante meu como gestor. Então, a gente tem um viés importante, mas eu só consigo aprovar uma posição por unanimidade, de 4 pessoas no comitê de equities e 5 pessoas no comitê de macro, para evitar que esse viés seja exagerado. Mas a gente tinha um viés que os candidatos democratas nos Estados Unidos não seriam muito viáveis. Então, falava, Warren teve em primeiro, um medo de danado, depois o outro candidato mais radical também teve forte, mas acabou prevalecendo um candidato mais razoável. Claro, quando você fala, os democratas estão à direita da direita brasileira, né? Fora a extrema-direita, vamos dizer, que a gente vê um pouco hoje aqui, mas estão à direita de PSDB, dos partidos mais estabelecidos, por exemplo, no Brasil. Então, gera muito pouca dúvida. Aí vale um pouco a frase do Warren Buffett. Apesar de eu já ter ficado vendido nos Estados Unidos, mas fique rápido, nunca aposte contra os Estados Unidos, né? Então, sendo democratas ou sendo republicanos, não vai fazer muita diferença. É claro que os republicanos, até o pró-business radical, vamos dizer assim, do Trump é mais favorável. A gente ainda tem o viés que o Trump vence, mas é uma opcionalidade positiva, inclusive para ele baixar mais impostos na frente. A gente está pouco preocupado, vamos dizer, com a eleição americana, chegou a preocupar muito no final do ano passado, a nós preocupava menos, tá? E, de novo, a dominância de um tema de tecnologia é inexorável a quem fosse
o presidente lá. Tá? Aqui no Brasil é que a política tem feito mais preço. E aí me preocupa, porque a gente acaba entrando, na verdade, é muito barulho. Ocã também significa você cortar uma navalha de Ocã, o filósofo falava assim, do que não é essencial, né? Do que é barulho, do que é ruído e se concentrar nos sinais. No Brasil você tem ruído demais, mas são pequenas crises, só que estão se encadeando uma atrás da outra, que, na verdade, dificultam uma construção de ponte, gastam capital político, e a gente tem uma fragilidade. A gente já tinha uma dívida alta, que era mais de 70% do PIB, a dívida líquida, e a gente está indo para provavelmente mais de 90%. O que significa isso? Passado a pandemia, o governo fez medidas, inclusive que mantém até a popularidade do governo, próxima de 30%, que foi pela primeira vez na história dar dinheiro, por exemplo, a informais, mas você vai chegar, principalmente em 2021, e você vai ter que avançar com as reformas, porque a sua situação fiscal vai estar delicada. E essa que é a agenda difícil, porque para o Congresso aprovar, mesmo que seja com um pouco de restrição de má responsabilidade do governo, mas aprovar, dar dinheiro para os outros, o Congresso adora. Né? O governador adora também dizer que empresa elétrica não pode cortar quem não pagar. Ele adora fazer com o dinheiro dos outros, adoram fazer, o político adora fazer. Quando chega ele ter que cortar o dele, ele quer subsídio do governo federal, quer subsídio, quer alguma coisa. Então, é o feitiço se virando contra o feiticeiro. Né? No Brasil, a gente está finalmente entrando com algumas ideias liberais, de autossustentação, que você é responsável pelos seus atos, mas ainda, claro, o horizonte de investimento do político é 4 anos, é o mandato dele. Então, ele não pensa no longo prazo. Então, a gente vai ter isso e vai ser difícil para o Brasil. Tá? Eu acho que o Brasil, a equipe econômica não está desperdiçando a crise. O Banco Central vai jogar esses juros para baixo, na nossa opinião, não vai perder essa oportunidade. A equipe econômica conseguiu aprovar a Previdência, está conseguindo, dentro do possível, congelar alguns salários de funcionalismo público, diminuir o tamanho do Estado. Ano que vem, a gente vai ter que decidir finalmente avançar um pouco mais com privatização, que também é um desafio. Então, a gente vai ficar... Eu acho que a gente vai avançar alguma coisa, como a Eletrobras, como a MP do saneamento, acho que a Sabesp, só que vai ficar sempre aquém do que a gente gostaria, né? Porque os obstáculos para os avanços políticos no Brasil também são grandes. Então, acho que isso preocupa mais a gente. Então, no Brasil, a gente tem trabalhado em ações mais para gerar alfa, mais protegido mesmo. Tá? Lá fora, a gente tem perseguido muito mais o tema de tecnologia. Tem o tema também, voltando um pouco ao consumo, que a gente gosta das empresas de cartões de crédito, Visa, Mastercard. Mas aqui no Brasil, a gente tem o tema de tecnologia, que a gente gosta mais das empresas de e-commerce. Tem o tema das empresas exportadoras de tecnologia ou não, tem a Vale, tem uma VEG que exporta tecnologia, tem presença de tecnologia lá fora, é uma empresa global, então acho que também essa diversificação é muito boa. Tem as empresas de saúde, que eu acho que vai ter mais demanda por saúde depois, são muito eficientes, são algumas empresas integradas, como a gente gosta, como Hapvida, Intermédica, ou mesmo Plano de Saúde, como Sul América e Qualicorp, que acho que a demanda vai aumentar e, na verdade, a sinistralidade, pelo que a gente conseguiu inferir, até diminuiu no tempo. E tem também as empresas concessionárias, que, na nossa opinião, estão dando uma taxa interna de retorno real, ou seja, acima da inflação, quando você faz um fluxo de caixa, maior que 8%, 9%, 10%. Uma CESP, uma Equatorial, uma CPFL. Quando que você olha a taxa real que você vai ter no Brasil, vai ser praticamente zero. Né? Eu acho que a gente acha que hoje, enquanto a gente fala, a gente acha que os juros vão para 2,75 aproximadamente, e com uma inflação muito baixa para esse ano. A gente tem próximo de 1%, mas uma inflação normalizada perto de 2% para o ano que vem. Então, um juro real menor de 1%, provavelmente. Legal. Você falou em muitas das empresas que você gosta, né? Isso. Você não falou do que você não está gostando. Por exemplo, falando do Warren Buffett, que você já citou, né? Ele falou que encerrou as posições nas aéreas, desejou sorte a elas, mas com o problema dessa pandemia, ele fala que não sabe o que vai acontecer com as aéreas e não quer mais ficar próxima delas. Que setores que você acha que nesse momento a gente deve se afastar? Tá.
de novo, o mais importante aqui é a gente falar algo conceitual, porque, sinceramente, mesmo Uhum. falando das posições, tem posição que hoje pode ter subido muito que eu esteja vendendo, e a outra que a gente gosta igualmente, que não subiu e eu estou comprando. Tá? Então, conceitualmente, de novo, olha como é que o Ocan é simples e essencial. A gente tem uma filosofia em ações que a gente compra só o que tem um crescimento de geração de caixa maior que 10%, tá? Ao ano, um retorno sobre o patrimônio maior que 15% e uma gestão superior. Então, olha que interessante. Aí você fala assim, não, mas, ô Duda, os bancos caíram muito, estão agora quase de graça, estão abaixo de book. Aí eu vou te perguntar, o banco está com crescimento de geração de caixa maior que 10% ao ano? A gente acha que não, porque está sendo atacado. Ah, o retorno é maior que 15%? Sim. Dos bancos grandes normalizados, sim. A gestão é superior, a gente acha até que alguns bancos têm algo que se destaca, mas não se encaixa na nossa filosofia. Entendeu? Então, aí fica fácil o que você escolher. Então, na verdade, dentro das ações do Bovespa mais líquida, normalmente a gente vende um índice otimizado. Não tem a mágica de você ganhar das empresas vendidas, normalmente é menor, a não ser que tenha um tema mais macro, ou seja, em alguns momentos, a gente, por exemplo, nos momentos de deterioração macro no Brasil, a gente já teve comprado, por exemplo, na Bolsa Americana ou tecnologia e vendido na Bolsa Brasileira, porque ali a deterioração era fortíssima, né? Naquele ciclo de aumento de juros até 14, 25, aqueles anos de deterioração do governo Dilma em 2015, a gente fez isso, por exemplo. Não é o que a gente está fazendo agora. Aqui a gente está mais protegido, então a gente está 2/3 da carteira protegida. Então é como se a gente tivesse comprado em 100% e vendido em cerca de 67%. Então a lógica é principalmente as empresas que não estão crescendo. Então eu vou te falar, bancos não está crescendo, o setor de petróleo não está crescendo mais de 10%, o setor aéreo, como você falou, inclusive a Embraer, que abriu o deal com a Boeing, está fragilizada, a gente não gosta. Então, assim, tem uma série de setores que a gente não gosta. Mesmo telecom não está apresentando um crescimento maior que 10%. Então, isso mesmo 10% normalizado. Estou falando em 2021, tá? Passado um pouco esse efeito. Uhum. E a gente vai ter um ambiente difícil. A gente vai passar por um purgatório porque o mundo vai estar em recessão. Então, você me perguntou se a nossa recuperação em V. O mercado pode até ter uma recuperação em V. Então, o que a gente está observando é que o mercado americano, onde a gente gosta mais, está tendo uma recuperação em V. Você vê isso claramente, tanto claramente no Nasdaq, em algumas empresas estão fazendo máxima, como Amazon, como Netflix, que aí são múltiplos muito altos, é um valuation, a gente não consegue comprar, a gente consegue comprar em V alguns índices, que a gente quer estar no setor, mas a gente prefere, por exemplo, Microsoft e Apple, porque o valuation é tangível, né? A Apple trade a menos de 20 vezes lucro ano que vem, a relação de preço-lucro, né? Algumas empresas de varejo, premium brasileira, tradam a bem mais do que isso. Eu acho que não existe nenhum objeto do desejo como aparelho de consumo maior, principalmente depois do Covid, do que um bom celular com capacidade de internet, câmera, vídeo. Você vai ver cinema, por isso, no 5G. Então, é algo para se pensar. Essas empresas não são americanas, são globais, né? Inclusive, elas deveriam negociar com mais liquidez no Brasil. Eu fiquei feliz que eu fiz uma live com o presidente da B3 ontem. Ele estava falando que pretende aumentar a liquidez das BDRs. Eu acho isso fantástico, né? O índice Nasdaq de tecnologia não negocia na Bolsa Brasileira, né? Deveria. Aí, segundo a B3, é porque o próprio Nasdaq não quer que negocie, desviar para cá. Mas acho que deveria ter uma negociação favorável em relação a isso, porque eu acho fundamental os investidores brasileiros terem acesso a isso também, porque são empresas muito ligadas aqui. Então, repetindo, no simples e essencial, é só você seguir uma filosofia. Não é fácil, né? Falar é fácil, isso não é simplório. É claro que as nossas análises têm segredos do sucesso, tem simulações, tem opcionalidade num fluxo de caixa maior, micro, que a gente é capaz de fazer. A gente tem analistas e economistas fora do Brasil para identificar os países vencedores, setores vencedores, então isso também não é fácil, tá? A investigação em clientes, fornecedores, para você sair na frente também é muito importante, mas eu acho que isso também é um diferencial. E a gente confia tanto que e acho que também isso é bom, porque para os clientes os fundos não são muito correlacionados,
A gente faz um portfólio de ações que tem no mínimo 15 ações para ter uma diversificação favorável, mas as 5 maiores posições normalmente representam cerca de 50% do portfólio e as 10 maiores, 75%. Então, eu posso ter 25 ações, mas o que interessa é que a gente, quando a gente descobre os cases dominantes, nos setores dominantes, a gente vai neles. Se a gente tem $1, a gente escolhe a empresa alfa. Agora, numa crise, vai ser mais importante ainda. Eu recomendo a todo mundo que está ouvindo procurar um profissional. Tem gestores muito bons. O Alcan se apresenta aqui como um gestor de risco responsável, comprovadamente, com parceria com a Alvo, que também reconhece, mas também existem bons gestores. Mas se for procurar fazer um investimento direto, procurar muito as empresas de qualidade, mesmo que tenham um potencial menor, porque essas vão ser as vencedoras, né? A número 1 no setor vai fazer dinheiro, a número 2 vai empatar e a terceiro para baixo vai perder dinheiro no ambiente mais agressivo. E assim, agora falando um pouquinho dos produtos da Alcan, como os fundos se relacionam entre si? Porque você falou que os fundos da Alcan, eles não são muito correlacionados com os fundos do mercado. Uhum. E, por exemplo, se eu tenho um cliente que quer investir lá R$100 mil na Alcan, ou, enfim, R$100 mil, quero colocar aqui R$100 mil na Alcan. É melhor ele escolher o fundo que se adequa melhor a ele, ao perfil de risco dele, ou seria melhor ele diversificar dentro da Alcan? Ficou clara a pergunta? Assim, claro, os fundos são parecidos? Essa pergunta é muito boa. Só deixando claro, né? Todos os fundos têm a mesma carteira. É como, assim, a única diferença é o perfil do risco que o cliente tenha. Então, você imagina que eu faço uma operação. Hoje eu comprei, por exemplo, o Magazine Luiza. Eu vou explodir essas compras para todos os fundos. E ainda para reforçar o alinhamento, eu, por exemplo, que sou o maior cliente da Alcan, né? Os nossos sócios, inclusive, tiveram o evento de liquidez, né, da venda. Então, nós somos clientes relevantes, totalmente alinhados. Estamos investindo, pagando taxas absolutamente cheias. Nós somente investimos na Alcan. Eu sou sócio de todos os fundos. Eu acho todos os fundos excepcionais, cada fundo com sua vantagem comparativa. Então, vamos lá. O retorno absoluto que abriu aqui agora, ele é mais risco. Mas você efetivamente tem apetite por risco? Você aceita um mês negativo? Você tem uma meta de DCDI mais 8, mas isso nunca aconteceu. Mas se não fosse mais 8, fosse menos 8, você aceitaria? Então, é essas perguntas que eu acho que tem que se falar. Eu acho que menos 8 é forte, tá? Estou falando só algo assim que poderia acontecer, porque as proteções para baixo são muito maiores do que a gente deixa, como diz Warren Buffett, né? Let the profits run and cut your losses. Né? A gente faz muito isso que a gente tem stop loss, mas você aceita a perda? Se você não aceitar exatamente, o teu produto não é. Então, assim, por exemplo, nesse ambiente desafiador que você vai ter, quem não tem muito apetite para risco, eu não teria mais de 20% em renda variável pura. Tá? O retorno absoluto tem proteção, mas se você não tem... você pode ter 100% do seu patrimônio no absoluto, mas se você não tem muita propensão ao risco, equilibra. Então, o retorno absoluto é isso, é CDI mais 8, mas tem essa volatilidade. O Equity Hedge, ele te provê mais liquidez, então o retorno absoluto é D mais 30, o Equity Hedge, o fundo de previdência, é D mais 15. Legal. Então, ele não tem mistério, ele tem 4% de volatilidade, mas ele é para render CDI mais 4. Então, ele equilibra mais para você aguentar. E o institucional é para render CDI mais 2 com 2% de vol, mas as posições são absolutamente as mesmas. E o institucional é D mais 1, então é um fundo quase caixa, é um fundo que eu uso como caixa. Então, não tem diferença, entendeu? Tem um pouco de diferenciação no fundo de ações, porque como ele é institucional, ele não consegue ter as mesmas posições fora do Brasil, ele consegue ter posições externas, mas que sejam negociadas na Bolsa do Brasil, e o benchmark é um pouco diferente do ações, é o Ibovespa, e dos outros é CDI. Então, não tem problema. E eu só queria deixar claro por que os nossos fundos também não têm uma correlação muito grande com o mercado. Então, por exemplo, você pegar o Verde, a SPX, são duas gestoras, a gente tem cerca de 10 bi sob gestão, tá? 8 bi em multimercado e 2 bi em ações. Esses dois fundos têm mais de 40 bi sob gestão. Por que a correlação é baixa? No caso, é menos de 25%. Ou seja, quando você tem os maiores fundos do mercado, ainda por cima, o fundo da Alcan é complementar. A gente faz o fundo para ser síntese, para se o cliente tiver 100%, mas se ele tiver outro fundo,
Por que ele é complementar? Porque você lembra que eu falei que a gente normalmente carrega 2/3 do nosso risco em ações e 1/3 macro? Por que a gente faz isso? Porque se você quiser gerar alfa, você tem que ir onde o alfa está. Tem muito mais ativos de ações do que em macro. Então, você tem muito mais opções de você fazer proteções. Então, e quanto que esses maiores fundos brasileiros, né, casas muito boas, como Verde, SPX, Capital, Legacy, eu posso citar várias, são preponderantemente macro, fazem posições mais direcionais e com um gestor mais com uma formação em macro, principalmente em juros. Tá? Esse é o primeiro momento. E mesmo na parte de ações, nossa portfólio de ações, de fundo de ações, tem baixa correlação com o do mercado, porque, em geral, os fundos brasileiros são de valor. Né? Porque, por exemplo, nessa década perdida, quem não for de valor morre. Né? Sempre foi assim no Brasil, porque para você aguentar os juros de 14, 25, você tem que comprar empresas muito resilientes. A gente, claro, primordialmente é em valor, mas a gente também exige que seja empresa de growth. Então, a gente exige que a empresa cresça 10%. Se não encontrar isso no Brasil, a gente vai lá para fora, não tem problema, a gente investe lá fora. Então, isso não é muito usual no Brasil, essa vantagem da cobertura internacional. Então, é isso. O fundo é simplesmente o teu apetite por risco. Isso é importante, porque as pessoas só se perguntam assim, não, eu quero que rende mais. Só que, cara, não existe milagre, né? E quem te vender milagre, você desconfia. Porque, e quem te vender alavancagem também está, de alguma forma, talvez camufla um pouco a performance, né? Porque você ganha mais só pela alavancagem. Aí, quando cai, também você percebe como é que a alavancagem funciona para os dois lados. Você perde muito mais. Então, não existe milagre. Então, é muito importante. Me diga o seu apetite para risco, eu te digo o melhor fundo da Alcan. Qual é? Todos são excepcionais. Se é um pouco menos risco, a gente consegue ir para dar, inclusive, mais liquidez. Como a gente pode sair de qualquer posição em 15 dias, na verdade, hoje, a posição que eu demoro mais para sair é 4 dias na Alcan. Isso é muito bom para reversões no mercado e você adaptar o portfólio. Eu consigo prover liquidez para os clientes também, que é algo raro no mercado. Né? Você fazer um fundo D+1, você fazer um fundo D+15, mesmo a Tona Absoluto, que é um fundo hoje, no seu master, tem cerca de 4 bi, um fundo bem grande, né? Eu consigo fazer ele D+30, eu não preciso que ele seja D+60, D+90. Então, isso é uma outra vantagem que a gente provê para os clientes. Legal. Acabou de sair aí que o Copom cortou em 0,75 a taxa. Surpreendente. A gente esperava 0,50. E você acha que isso aí... Vão fechar amanhã. Né? E é bom para a nossa posição de juros e é bom para ações no Brasil. Acho que esse modelo de você cortar mais os juros e ter uma moeda mais desvalorizada é bom para as nossas posições, que a gente está comprado em dólar aplicado nos juros, mas mais ainda é bom para um cenário de ações, né? Porque você tem várias empresas exportadoras. Se o Brasil não tem tanta competitividade, você consegue uma competitividade para uma moeda mais desvalorizada. Então, o Banco Central foi até mais ativo, né? O Banco Central surpreendente, mostrando... Oi? Era quase um consenso. Foi surpreendente, né? Era quase um consenso que ia cortar 50 pontos, né? Eu acho até que a primeiro corte de 50 ele foi esperar um pouco para ver se as medidas fiscais não eram muito abusivas. Mas as medidas fiscais são algo assim fortes no Brasil atualmente, né? Eu achei que ele sempre ia conduzir com mais cuidado. O ponto é o seguinte, você lembra que eu te falei que a nossa percepção que a inflação no Brasil está próxima de 1%? E a atividade, assim, hoje se discute que a queda do PIB dos Estados Unidos, na nossa visão, é em torno, tem um desvio padrão grande, em torno de 5%, na Europa, em torno de 10%, e o Brasil talvez fique no meio, entre 5% e 10%. Tá? Então, com essa queda da atividade dramática, e depois ainda vai ser dias difíceis, e com uma inflação tão baixa, o Banco Central tem se comunicado que ele vai ser estimulativo, ou seja, os juros vai estar abaixo da norma. Mas a inflação está sob controle não só para esse ano, é para esse ano, o ano que vem e 2022. Então, na verdade, ele pode ser o quão mais estimulativo quanto ele quiser. Então, eu acho que é um falso dilema você dizer que você não pode cortar os juros. Se você já está tomando medidas mais heterodoxas, que é como fornecer R$600 para informais, por exemplo, e ajudas aos estados, você não vai tomar as medidas ortodoxas, como cortar juros, e então você corta para todo mundo. Então, isso é muito mais efetivo, muito mais justo
muito mais democrático. Então, assim, eu acho que é um falso dilema. Então, a gente sempre achou isso, que ele poderia ir o quanto mais. Eu não sei, eu não estou conseguindo ler o comunicado. Se ele não falou que termina o ciclo, o mercado vai precificar ainda mais quedas. Legal. Uma dúvida que eu tenho, Duda, assim, sobre reaberturas de fundos. Tá? A gente viu agora, nesses últimos 45 dias, vários excelentes fundos reabrindo, né? Inclusive o Ocan, retorno absoluto. Essas reaberturas são para aproveitar as boas oportunidades, está mais fácil alocar dinheiro agora. Por exemplo, no mercado de ações tem muito mais oportunidade acontecendo, ou é para repor saques? Ou teve muita gente assustada resgatando recursos, gente que não estava preparada para o risco que tomou, se assustou e saiu, e vocês, né, o cara só pode responder por você, né, mas os gestores em geral estão repondo esses valores ou estão vendo novas oportunidades? Boa pergunta, né? Eu vou falar conceitualmente o que nós da Ocan consideramos correto fazer e seguimos essa cartilha, né? Primeiro, fechar fundo é bom, né? Quando isso é feito por um motivo correto, né? Por quê? Porque você preserva os clientes presentes. Então, a gente fechou o retorno absoluto, fechou o sinal long short, todo mundo reclama com a gente, pô, mas no tratamento, mas não é... Você fala assim, cara, você está entendendo que eu tô... Você acha que eu não gosto de ganhar dinheiro? Você acha que eu não gostaria que você me desse seu dinheiro? É que eu estou querendo ter a garantia que eu vou remunerar esse dinheiro para você. Aí, o nosso principal motivo da gente fechar os fundos seria a liquidez, principalmente no Brasil. Então, mesmo naquele oba-oba, até que estava em janeiro, uma alta do mercado muito grande, uma liquidez abundante em empresas de segunda linha, a gente estava cauteloso, falou assim, essa não é provavelmente a liquidez normalizada. Então, a gente tomava cuidado com isso para a gente não deixar de conseguir, por exemplo, investir numa ação de segunda linha no Brasil, que também seria um foco. Então, a gente, com uma humildade muito grande, apesar de a gente ter feito uma internacionalização da gestão, a gente procurou esperar um pouco para ver se realmente a gente conseguiria fazer isso, tá? Então, fechar o fundo é bom. Mas se você sai hoje em 4 dias e você fala que você quer 15, por que você fechou? Ainda tem um outro motivo, tá? A gente viu uma velocidade de captação muito grande no institucional, no retorno absoluto, por exemplo, e mesmo no long and short. Por quê? Esse fundo, por exemplo, vou te dar o exemplo do retorno absoluto que está aqui aberto. A gente falava assim, é para render CDI mais 8 com 8%. Bom, essa relação de 8% de excesso de retorno sobre CDI com 8% de volta, que é uma relação, se você pegar essa fração, né, dá 1, né? 8 sobre 8. É o que se chama de índice Sharpe, né? O índice Sharpe 1 ou maior é excepcional. Só que o fundo, nos últimos 2 anos, vem entregando mais do que 2. A gente vem entregando mais de CDI mais 10 com menos de 6% de volta. Então, isso não é a norma. A gente pegou uns temas convergentes, um mercado favorável, só que você vai explicar isso para o cliente. Você explica, mas eles estão adorando, e aí você vira objeto de desejo, e parece que é fácil, e assim. Então, eu não posso, claro, assim, eu vi uma velocidade de captação, e o que a gente fechou para o seguinte, talvez alguns clientes não saibam o risco que estão correndo. O fundo está ganhando todo mês e está ganhando com risco muito baixo. Não é assim. Né? Como a gente falou, né? Você começamos aqui, a gente estava conversando, pô, você acertou que o Flamengo 3 meses antes ia ganhar de 2-1 do River Plate. Estava nas oitavas de final da Libertadores. Eu sou um flamenguista. Essa eu não vi. Essa eu não vi, eu vi do dia. Pois é, ainda acertei no dia, eu reafirmei. Cara, eu não sou oráculo, eu tive sorte, o Flamengo tinha um time muito bom, então assim, acertei. O River Plate também era o melhor time da outra chave do outro lado. Eu não sou oráculo, eu não tenho esse poder. Então, a gente foi cauteloso para proteger, inclusive, o cliente que estava entrando, mas ele poderia não saber exatamente do risco. Aí passou um tempo e, exatamente, eu acho que o fundo só deve reabrir não porque a gestora precisa de dinheiro, porque está tomando resgate e tudo mais. Isso não é um motivo bom. Um gestor tem que fazer, em todo momento do tempo, o motivo certo. Às vezes é um business cíclico, às vezes você espera. Por exemplo, eu estou citando, a gente saiu muito bem na crise do coronavírus, tem bons gestores que sofreram, mas tem um histórico muito bom. Eu acho que eles vão recuperar. Agora, tem gestores que falou que risco era besteira, que tem que aguentar volatilidade mesmo, e alavancou.
esses caras vão demorar mais tempo e eu acho que o conceito não é por aí para cliente, porque o cliente não entende, o cliente não tem que ser tão sofisticado para entender o produto que ele está entrando. Então, eu acho que aí vão demorar, ou então que não tem um histórico muito bom e sofreu mais uma vez uma descontinuidade para baixo. Então, eu acho que isso que você tem que avaliar. Então, a gente está abrindo porque, por exemplo, em cases de tecnologia no Brasil, como Magazine Luiza, na crise a gente aumentou a posição. Em cases de tecnologia, a gente vê oportunidade, agora a gente voltou, a gente está aumentando. No último mês eu comprei bolsa praticamente todo dia. Comprei protegendo também, protegendo com derivativo, vendendo algumas empresas, sempre com alguma proteção. Mas eu comprei praticamente todo dia. Então eu falei assim, eu acho que eu tenho oportunidades aqui para render mais que CDI mais 8. Eu acho que eu tenho capacidade de entrada favorável, principalmente nesse primeiro momento do mercado lá fora. Então, os fundos institucionais também a gente não abriu. Por exemplo, o institucional D+1 teve muita demanda para abrir, a gente está esperando um pouco. E a gente abriu o retorno absoluto. Era um momento favorável. E também abrimos com uma capacidade limitada, que está estourando também. A gente abriu para 100 milhões de reais só, entendeu? Porque a gente não queria fazer nada desproporcional. A gente não gosta muito nem de oba-oba do mercado, assim, e também não gosta de, vamos dizer assim, você mudar de patamar na gestora de uma vez. Né? Uma gestora, às vezes, sai de 1 bi para 10 bi, não é a mesma coisa você gerir. Mas se você chega lá e aumenta 10%, 20%, você vai fazendo isso de forma sempre equilibrada. Isso também é bastante importante. Assim, você ir de degrau em degrau, né? Não subir de elevador, né? Isso. Abre um pouquinho, viu que tá tranquilo, daqui a pouco abre novamente com uma nova captação, né? Eu tenho uma preocupação que algumas gestoras brasileiras, os investimentos são muito concentrados em algumas gestoras. E, claro, de novo, você tem que ter uma humildade enorme. O ciclo de competência nosso maior é para investir em Brasil, depois a América Latina que se assemelha, igual o Brasil tem as empresas de commodities, que são sem diferenciação, então muda o endereço, então é fácil cobrir. A Bolsa Americana também tem empresas globais, que também mas você vai tendo uma certa humildade. Quando você fica muito grande, você tem mais dificuldade de remunerar. Então, por isso a nossa opção de não estar nesse grupo das maiores, até porque nosso dinheiro está investido. Então, por isso a nossa desejo assim de se manter com patrimônio grande, ótimo e tudo mais, mas não está entre as maiores. Legal, excelente. Pedro, estamos aqui já em 50 minutos de papo, né? Acho que 1 hora seria um tempo bom, né? Eu queria abrir aí para as palavras finais suas. Achei que foi sensacional esse bate-papo. Agradeço muito aí a tua presença. Falei com o pessoal lá da UCAM que eu conheço, né? Pedi, vamos fazer uma live e tal e tal. Aí quando fala, não, vai ser com o Duda, eu falei, sério? Sensacional, melhor ainda. Eu conheço algumas pessoas da equipe lá. Vocês têm algumas perguntas aí da turma? Eu estou vendo aqui que está passando algumas perguntas, você consolidou algumas perguntas aí, que a gente faz um ping-pong rápido aí para tentar responder. Posso pedir para o pessoal, quem tiver alguma pergunta aí, que tá escutando, quiser mandar alguma pergunta aqui no chat. Eu vou repetir um pouco do conceito que é mais importante. Acho que tecnologia, em primeiro lugar, você tem mais empresas de tecnologia nos Estados Unidos, China, a gente cobre também Israel, mas os Estados Unidos acho que é um país alfa agora. Então, a gente está concentrando investimento de equities lá. Aqui no Brasil, eu falei tecnologia, empresas com receita em dólar, utilities, né, concessionárias e empresas de saúde. São os conceitos que a gente está vendo nos setores favoráveis, que o Covid reforçou. Dólar forte ainda no mundo, então acho que essa tendência continua. Eu tomaria um pouco de cuidado só para quem está muito também com dólar ou com ouro, que os preços relativos estão puxados, tá? Então, eu acho, por exemplo, que esse real vai chegar a um ponto que vai gerar uma grande oportunidade, né? Porque nos níveis normalizados está bastante alto e o Banco Central está vendendo, tá? Então, quando você acalmar essa crise, acho que tem uma certa normalização. A gente acha o melhor mercado de retorno risco hoje os juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Segundo, melhor ações, mas a gente tem crescido em ações. O terceiro, câmbio, e o quarto, commodities. Eu não sei se você está olhando pergunta aí, alguma coisa que você também... Pode dar uma pergunta sua mesmo. Já fiz várias. Deixa eu pensar em outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu estou
Como eu falei, eu não sou muito íntimo aqui do Instagram. Deixa eu ver se tem alguma Então, pergunta vamos lá lá. para Mas cima. eu vou vendo as perguntas aqui. Juro pré ou pós? A gente está preferindo muito mais o juro nominal do que as NTNBs, tá? Graças a Deus a gente acertou. A gente tem um departamento econômico que previu uma inflação bastante baixa. Então, quem comprou a inflação implícita, né, a NTNB é juro real, o juro real, na nossa opinião, está indo para praticamente zero. Então, foi muito, muito melhor. Câmbio para o final do ano. Essa pergunta é de US$ 1 bilhão, né? Essa pergunta é fácil errar. E aí não tem o oráculo. E quanto mais numa crise, o que demorava um mês acontece em uma semana. O que demorava uma semana acontece um dia. Então, tempos excepcionais têm medidas excepcionais. Eu te diria que a tendência ainda é um pouco de alta. O modelo é esse. A gente tem, infelizmente, encaminhado em pequenas crises políticas em cima de crises políticas. Então, eu acho que seria mais para próximo de R$ 6 para o final do ano, tá? Ibovespa para o final do ano. Acho que o potencial de Ibovespa, tecnicamente até, tanto do ponto de vista macro quanto micro, é mais próximo de 90 a 95 mil pontos, tá? Só que com risco maior. Então, de novo, isso é sempre uma relação de retorno-risco. Então, eu vejo um potencial de valorização de mais de 15% no Brasil, mas eu também vejo no Nasdaq, eu também vejo no S&P, com menos risco. Por isso que eu estou concentrando mais em investimento lá fora, tá? Acho que também isso é uma racionalidade. Bancos, estão perguntando aqui, bancos, a gente está fora. Está fora porque não cresce a geração de caixa mais de 10%, que é uma filosofia nossa. Então, a gente prefere outros setores. Se você me perguntar se os bancos estão baratos, os bancos estão baratos. A gente já teve vendido nos bancos tradicionais brasileiros, inclusive pelo índice otimizado, né? A gente neutraliza o que a gente não quer estar vendido no índice Bovespa, e como o índice é muito forte, a gente estava vendido, mas agora a gente não está mais vendido, a gente neutralizou, tá? Então a gente acha, de preferência dos bancos, a gente prefere principalmente Itaú e Santander, que estão com um retorno maior e, na nossa opinião, estão com uma gestão mais superior, tá? E os bancos menores? Os bancos menores, te interrompendo, os bancos menores, você vê algum interessante aí A gente gosta dos muito, bancos como mais focados para o tecnologia, digital? dos bancos digitais, né? Então, a gente teve durante muito tempo Banco Inter, desde a abertura. Só que o Banco Inter, na nossa opinião, ele está indo para 10 milhões de clientes, ele vai para 40 milhões de clientes. Ele tem um sistema simples, sem custo. Agora está ficando claro quantos bancos tradicionais ganhavam no cheque especial, que na verdade é uma usurpação em cima de cliente. E eu acho que essa tendência é inexorável. Então, só que como ele vai capitalizar é uma grande pergunta. Então, por exemplo, o Banco Inter, ele agora fica mais difícil ver esse crescimento de geração de caixa de 10%, nesse ambiente desfavorável. Aí eu prefiro uma ação de tecnologia que eu não citei, é a XP. A gente foi acionista no IPO, a gente fez uma parceria com a XP bastante forte, a gente foi uma das 20 casas elencadas a levar no IPO. A gente aumentou depois a posição, mas o papel subiu sobremaneira, subiu 30%, 40%, a gente vendeu, saiu da posição, mas ele voltou para preços abaixo da colocação lá fora. Então, a gente voltou a comprar a XP. Eu acho que como a Magazine Luiza, que também estão perguntando aí, a Magazine subiu 10%, né? B2W mais que 15% hoje, teve um resultado de Mercado Livre, que subiu quase 20% e deu uma sobremaneira grande de e-commerce. Então, a gente esperava isso. Então, inclusive, os fundos se beneficiaram em relação a isso. Mas, assim, a gente gosta muito do conceito do ecossistema, né? Da XP, como o ecossistema da Magazine Luiza, que a gente acha que é muito vencedor. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Estou perguntando de Bovespa em junho. Assim, não é muito... Se você perguntar para amanhã, eu também não sei. Quanto menor o prazo, amanhã acho que os juros fecham. E acho que tem um movimento favorável para a Bolsa. Mas, assim, o que é importante também, estão perguntando aqui de Bradesco, a gente gosta menos, a gente prefere Itaú e Santander. O Bradesco mostrou menos provisões que o Itaú e um resultado também fraco, né, com um retorno próximo de 11%, 12%. Então, a gente prefere. Então, perguntando se a gente está num bear clássico. Acho que ainda não, tá? Eu acho que o Brasil talvez vai trabalhar mais num range, ou seja, num intervalo, e o mercado lá fora volta a ficar altista. Isso é interessante,
Porque quando a percepção de risco é menor, o risco é menor, a Bolsa Americana está se recuperando em V, mas eu acho que a economia vai demorar muito mais para se recuperar, tá? Vai ser muito mais lenta, mas ela está antecipando, até porque o juros foi para zero lá, então ela está aceitando o investimento mais no longo prazo. No Brasil, os juros também estão indo para baixo, então as pessoas vão continuar procurando. Então, isso é interessante, né? Por isso que eu não acho que é um bear clássico. Pela primeira vez, a gente está vendo, apesar do ruído político enorme, um Ministério da Economia com uma cabeça liberal autêntica, pura, né? Aí sem ruído, entendeu? Então, a gente sempre se esforçou muito para não dar certo. Então, agora a gente fazendo as coisas corretas, diminuindo o tamanho do Estado, fazendo as coisas corretas, o crescimento do setor privado no Brasil, né? O ano passado, por exemplo, o PIB foi 1, mas o setor privado subiu mais de 3,5 e o setor público caiu mais de 2,5. Então, finalmente, a gente está tendo produtividade no Brasil. Então, assim, eu acho que as coisas vão demorar. E a gente voltou realmente 2 casinhas aí por causa do coronavírus. Mas eu acho que é uma má aposta ainda apostar contra o Brasil. Sempre numa crise, a gente se surpreende com a velocidade dos acontecimentos, tá? Então, se a gente continuar escalando uma crise política, vai ser complicado, tá? A gente não pode subestimar isso. De novo, o OCAN é simples e essencial. Hoje, fica mais simples para a gente ver que os Estados Unidos é um país alfa. Ou seja, como eu falei, como o Warren Buffett fala, nunca aposte contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com um crescimento maior que o Brasil, os Estados Unidos estão com juros menor que o Brasil, os Estados Unidos têm uma gestão melhor que o Brasil, os Estados Unidos pode fazer um fiscal mais forte que o Brasil, como está fazendo. Então, e tem muito mais empresas alfa, principalmente em tecnologia. Então, a gente está preferindo focar mais nos Estados Unidos agora. Perfeito, Lula. Acho que foi muito interessante aí a tua aula, uma aula, né, realmente. Quero agradecer aí imensamente o teu tempo, falar que nós da Alvo somos fãs aí do pessoal do OCAN, né? A gente te xingou muito aí nos fechamentos dos fundos. Porra, agora vai ficar mais difícil captar, né? mas a gente entende. Cruel, né? Mas a gente entende, realmente tem que realmente preservar, né, a rentabilidade dos cotistas, né, dos sócios, a sua rentabilidade, né? Não adianta crescer demais e não aguentar, né? Enfim, quero agradecer em nome da Alvo, dos meus sócios, de todos os clientes aí, essa aula que foi sensacional. Muito obrigado. Deixa eu só completar que teve uma pergunta aí sobre shopping, algumas empresas de varejo. Uma loja Renner, acho que vai ter um ganho relativo muito grande, um preço atrativo, e shoppings também, tá? Mas a gente tem proteções no mesmo setor, porque o setor não é favorável, tá? Então, a gente já gostou muito de Localiza, já gostou muito de Natura, mas a gente não gosta agora, só para deixar claro, não deixar sem resposta. Pô, muito obrigado. Valeu a explicação aí um pouco dos fundos. Pode falar. Só para finalizar, essa é uma coisa muito importante. Eu já ministrei muito curso sobre investimento, sobre análise técnica, eu era analista, e as pessoas ficam assim, compro isso, compro aquilo, o que está bom? Não é para isso, a gente não tem que falar sobre isso, tem que falar sobre coisas do geral, porque você pode estar gostando de Localiza hoje, aí o cara vai e compra Localiza. Aí depois de amanhã você viu que não é bem isso, aí você vende a posição toda, aí o cara continua comprado e ferra todo e fica te xingando depois. Não, eu estou falando conceitualmente, as pessoas têm na carteira, mas se a ação subir 10%, eu posso vender ela, porque vai ter outra. Então, a nossa capacidade, e eu estou olhando coisas que vão acontecer 1, 2